Olá, bem-vindo ao episódio 374 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar de técnicas poderosas para manter o foco e a motivação, mesmo quando o caminho fica difícil. Aí vem a pergunta: você está pronto para conquistar suas metas mais desafiadoras? Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo para apresentar esse podcast está Jefferson Pérez, o DJ. E aí, Jefferson, você está preparado para colocar a sua vida nos trilhos? Olha, eu tô tentando conseguir aqui a minha meta, mas eu acho que o botãozinho aqui precisa ter mais espaço aí. Porque ele tá mais no canto direito. Se a escala fosse maior... Por que Não, DJ? Porque agora eu controlo a música da introdução e da conclusão. Nós estamos usando uma ferramenta nova, né, para poder fazer a gravação aqui no estúdio que é um estúdio do Riverside, para gravar o podcast. Riverside, exatamente. A gente está usando o Riverside, uma ferramenta legal. Inclusive, vou deixar o link aí no vídeo para vocês conhecerem o Riverside. Pode clicar lá, né? Mas aí a gente descobriu que tinha isso, né? E aí o Jefferson tá ali, né? Mas estamos pegando a prática, né, Jefferson? Eu acho que é melhor do que usar a outra ferramenta celular do Voicer aí, né? Então eu acho que assim, agora a gente pode dar dica para eles aumentarem, que fica bom, né? Pois é, Vai pois ficar é. legal. E hoje a gente segue o jogo do terceiro episódio. Da e série, a gente né? está falando lá da série, né? Esse é o 3 de 3. 3 e último, hein? Tá acabando. Oh. É o último, exatamente. E são várias técnicas. A gente já falou 10 técnicas, 10 pontos, né? A gente começou com uma base científica e foi avançando em vários pontos e técnicas que são coisas que você pode aplicar no seu dia a dia para aumentar a chance de atingir a sua meta. Exatamente. Porque a gente sabe que no dia a dia, na vida, tem muito desafio para atingir uma meta. Bom, e aí a gente hoje vai mais fundo nisso. E aí eu acho que hoje tem algumas sacadas muito boas. E vamos começar com a primeira, né, Jefferson? Que é mais ou menos uma continuação da 10ª, pelo que eu vejo, né? Então, qual que seria a 11ª? Ele fala é um treinamento, né? Treinamento de visualização, né? Ele chama de meta visual, ou seja, você olhar a linha de chegada e o esforço que você precisa ali para poder estar alcançando ali a linha de chegada. Ele fala muito de você visualizar aquele ponto, né? Onde você vai realmente concluir o resultado. Por exemplo, sei lá, a gente falou um pouquinho ontem de correr, né? Então, sei lá, pensou em correr uma São Silvestre, né? O Edward já correu a São Silvestre. Então ele vai se imaginar chegando lá na linha de chegada, porque isso consegue, de alguma forma, no nosso cérebro, bem parece, né, que ele diminui essa questão de como que a gente percebe um determinado esforço. E quando a gente imagina ele, a gente se transporta para aquela realização. Como o nosso cérebro não consegue distinguir a realidade, somos nós que falamos para ele se é real ou não. Quando a gente imagina, o nosso cérebro começa a liberar dopamina, ele começa a liberar vários, né, hormônios ali, e a gente vai ficando mais motivado. Então essa questão de você conseguir imaginar, ela tem ali a questão, ela diminui o nosso esforço. É como se a gente precisasse trabalhar menos para conseguir alcançar a meta. Interessante, né? Com certeza. Isso não significa que a pessoa não vai ter que treinar a corrida de verdade. Né? A pessoa acorda de manhã. Disclaimer. Ele acorda de manhã para treinar, né? Ele senta na cadeira, toma o café dele e fica lá, né? Isso na segunda, na terça, na quarta. Na quinta. E a esposa do cara lá e fala assim: o que você tá fazendo? Eu tô treinando pra ser o Silvestre. O cara sentadão no sofazão ali, só imaginando.
E é interessante porque realmente, assim, inclusive depois que a gente gravou o episódio anterior, né, eu tava pensando aqui, né, quando a gente faz esse exercício de se imaginar, ele tem também uma conexão muito forte, né? Até eu ouvi uma parte do episódio novamente ontem, ele fala, né, de você, essa questão da imagem, você traz muitos aspectos da motivação, porque às vezes, hoje, né, vários itens ele fala um pouquinho sobre quando a gente tá ladeira abaixo, né? Aquele dia que você não tá legal, aquele dia que talvez tenha um problema a mais, você não conseguiu, né? Sim. Aí ele fala justamente isso, que essa questão da motivação, ela traz isso, né? Ela traz essa questão de você conseguir, é como se você desse um boost ali, né? Se você desse um up na sua motivação, porque realmente ele aumenta isso. Então, essa questão de você simplesmente visualizar e trazer aquela conquista da linha de chegada, ele faz com que você se motive. É impressionante, né? É porque torna o objetivo mais concreto, como se você já tivesse passado por aquilo, né? Claro que você também, assim, claro que tem que tomar o cuidado para que isso não seja a sua realização em si, porque senão a pessoa fica satisfeita com isso e não faz a meta verdadeira. Mas assim, eu realmente percebo, né? Inclusive tem lá no, eu tô lendo, eu comentei no episódio anterior o Joe Dispenza, né? Ele fala de uma coisa impressionante, de um pessoal. O Joe Dispenza tem um livro lá, Breaking the Habit of Being Yourself, ou seja, quebrando o hábito de ser você mesmo. Então, ele fala muito de meditação no final e várias coisas assim, né? Claro, agora ele fala de um teste que o pessoal fez um teste de força nos dedos. E teve pessoas que fizeram exercício, outras pessoas não fizeram exercício nenhum e outras só mentalizaram. E assim, pelo que eu lembro, do que eu ouvi, as pessoas que fizeram exercício, obviamente, ficaram com o dedo mais forte, né? Teve mais força nos dedos. Mas as pessoas que só mentalizaram e não fizeram exercício, ainda assim ficaram com mais força do que as que não fizeram nada. Entendeu? Então, assim, é engraçado, né? Porque aí você fica pensando assim, pô, mas será que só de pensar... Aí vai ter gente pensando assim, para com isso, Edward. O cara vai ficar pensado em ficar bombadão e só pensar ele fica bombado? Obviamente que não, não estou dizendo isso. Mas eu acho que a conclusão que eu poderia tirar, mas aí tem que ver o estudo científico, entender como foi feito. Eu acho que o fato da pessoa mentalizar dá mais capacidade que ela já tem, ela exterioriza mais a capacidade que ela tem. Então, eu vou dar o exemplo de correr. Duas pessoas que não correm. As duas não correm. Aí uma começa a mentalizar que está correndo e a outra não mentaliza nada. Vamos dizer que são duas pessoas gêmeas. Beleza. Eu acho, para deixar a genética bem parecida, estou fazendo uma elucubração, tá, gente? Mas aí a pessoa que... Eu acredito que se os dois testarem, se você fizer esse teste, a conclusão é que talvez o gêmeo que pensou vai correr um pouco melhor do que o que não ficou fazendo a visualização. Mas não porque ele desenvolveu um pulmão menor ou do ponto de vista fisiológico, mas porque, pelo fato dele ter pensado, na hora da execução, o cérebro acaba enxergando aquilo como menos desafiador e acaba se desafiando mais, extraindo mais do próprio corpo. E a pessoa que nunca mentalizou talvez não chegue no limite dela, entendeu? Eu fiquei pensando assim, quando eu ouvi esse resultado. Então, eu acho que a mentalização realmente tem um poder grande. Eu falei que eu mentalizo os katas quando eu faço karatê e tal, que isso ajuda bastante. Uma coisa que é interessante, né, Eduardo? Ontem, né, no episódio anterior, quando a gente gravou ontem, você comentou do piano, né, das pessoas treinando o piano e da performance do piano. E é nesse mesmo livro, eu acho que eu li um outro, que não é esse, mas é o mesmo autor, que ele também traz esse pano de fundo
da questão do treinamento, né? Então, a pessoa que visualizava, ela tinha uma performance superior àquela pessoa que não mentalizava, né? Que não tinha essa prática da mentalização. Então, eu acho que o ponto principal para a gente aqui, né, na parte nossa de desenvolvimento pessoal, que é justamente essa, né? Como que a gente aplica essa técnica de visualização como uma ferramenta para a gente poder utilizar no alcance das nossas metas, né? Para a gente continuar motivado e buscar os nossos objetivos. Eu acho que esse é o ponto né, de destaque ali, né? Essa questão de você estar visualizando. Com certeza. Bom, o próximo item, mas antes de você falar, deixa eu verificar meu celular aqui que está tocando. Qual que é o próximo item? Vai atender o celular. Vai ver as suas notificações. Eu tô brincando. Justo agora, na hora da gravação? Justo na hora da gravação. Então, qual que é o próximo item, Jefferson? Então, o que ele traz, né? A gente já falou no primeiro, falamos no segundo, eu vou repetir no terceiro. Esses 3 episódios, eles fazem parte de uma série do podcast do Huberman Lab Podcast, que é do Huberman, que é um cientista americano, e ele tem um podcast, um dos mais ouvidos nos Estados Unidos. E a gente pegou um onde ele traz um contexto da ciência por trás da realização das metas. E aí a gente elencou 16 itens. E desses 16, nós falamos 5 no primeiro, 5 no segundo, e agora no último, que é esse episódio de hoje, nós vamos falar de outras 6 elementos. Um deles a gente já falou, que é a questão de você fazer a visualização e tudo mais, né? Olhar a linha de chegada. E agora a gente vai falar da distância do celular, né? Como você limitar o acesso ao celular. Por isso que o Edward fez a brincadeira aí, que para você alcançar uma meta, via de regra, você tem que ter alguma questão aí com o celular. Se você ficar só no celular, dificilmente talvez você vai conseguir atingir o resultado que você precisa. Principalmente se for uma meta de saúde, né? O cara quiser correr e ficar lendo ali o celular, não vai dar muito bom não, né, Edward? Com certeza não. E o celular, ele tira a nossa atenção. Se você tá com eu quero escrever um livro, quero escrever isso, qualquer atividade, ele fica pulando aquelas notificações. Então, assim, eu tô até com o celular aqui do lado, né? Ele tá quietinho, não tinha nada tocando, tá, pessoal? Realmente foi uma brincadeira aqui. Mas uma das técnicas que o Huberman fala é, por exemplo, deixa o celular virado para baixo, não deixa ele virado para cima, porque senão a tela brilha com a notificação, automaticamente você já é atraído por aquilo. E aí se você olha, você vê todos aqueles ícones com aqueles numerinhos lá, aí quando você olha o ícone do WhatsApp com um número 5 lá, daí você fala, nossa, 5 pessoas me mandaram mensagem, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Aí é 5 besteira, cara. É 5 coisas que não vai te ajudar em nada naquele momento, né? Então ele fala isso, né? Outra coisa que ele fala também que você pode, para as pessoas que têm maior dificuldade, é deixar num outro quarto. Né? O Huberman até ele brinca, ele fala que ele chegou a pedir para a equipe dele, falou para um cara da equipe dele, guarda o meu celular, só me devolve às 17 horas. E se eu pedir de volta, eu vou ter que dar 50 para cada um aqui. Foi uma coisa assim, né? Aí ele não pediu o celular de volta. Ele ficou com prejuízo, cumpriu. Né? Ele cumpriu. Eu acho que tem muita coisa a ver, né? Essa questão do celular, ela é realmente fundamental, principalmente nesses tempos que a gente às vezes fica meio grudado. E quando a gente precisa fazer alguma coisa que realmente tem atenção, né, essa parte mais cognitiva, e eu acho que realmente você ter essa disciplina, essa autodisciplina, esse compromisso de deixar ele do ladinho e tentar passar um tempo sem ficar olhando para o celular, ele realmente, a gente vai conseguir ter mais concentração e o próprio objetivo, aquela meta que você tem estabelecido, você, sei lá, de repente você vai, igual você falou, né, vamos pensar que a gente vai escrever um livro e eu vou todo dia ficar 50 minutos tentando escrever meu livro, mas se eu ficar o tempo todo, né, entre o celular e a escrita, vai diminuir a minha produtividade. Então, naquele tempo que eu reservei para escrever o livro, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso. Bom, beleza, eu assumi um compromisso, eu vou fazer, né, vou trabalhar na minha meta, então deixa o celular do ladinho ali, depois a gente dá uma olhada.
E é difícil às vezes, né? Eu acho que às vezes a gente equilibrar tudo isso, né? A gente tá meio, às vezes, até viciado ali no celular. Então tem que ter cuidado, É, né? e a gente percebe, né? Porque quantas vezes você entra no celular só para dar uma olhadinha e aí você acaba ficando mais tempo do que você imaginou inicialmente. Porque, um vídeo te chamou a atenção. Aí basta entrar lá no YouTube, você vai Não, ver. qualquer rede social, né? Eu acho que Qualquer as rede redes, social. ela tá ali, ela quer captar a sua atenção. O principal objetivo dela é atrair. E não tem certo nem errado, né? Ela também tem Exato. o seu lado bom, mas a gente tem que ter essa consciência do consumo do conteúdo e as nossas metas. Então, é justamente esse é o princípio, né? Vamos fazer disso uma coisa intencional, certo? Exatamente, é isso aí, intencional. Bom, 11º, não, 13º agora, né? décimo Já um, terceiro, dois, três. Já é o terceiro hoje. terceiro hoje. Reforço intermitente aleatório. Recompensas cognitivas. Nossa, isso aí é um palavreado legal, né? Mas eu vou dar É, uma resumidinha, que o pessoal fala muito também. Gamificação. Já ouviu esse termo? eu já ouvi esse termo. É. São as Então explica aí pra recompensas. gente. É recompensa, a gente ter recompensas, eu acho que a gente vai ter. Realmente a gente tem esforço para conseguir alguma coisa. E durante esse processo, para que a gente consiga ter motivação, estar com foco, né, se manter ali engajado, eu acho que quando tem as recompensas, ela é importante, porque isso marca, primeiro, que você talvez atingiu um determinado objetivo, e segundo, porque realmente ele te motiva, né? É uma motivação. Então, essa recompensa, eu Sim. acho que ela é importante. Inclusive, ele cita alguns exemplos, né? Que isso essa questão da recompensa aleatória em função do esforço ali, tem muita relação, por exemplo, com o cassino, né? Parece que os cassinos Eles usam essa técnica. eles usam isso de uma maneira bem, como a gente disse no anterior, né, do celular, intencional. Então, essa abordagem, né, de recompensa, ela está muito ligada no nosso cérebro, porque a gente consegue, quando a gente tem algumas recompensas, ele reforça um determinado comportamento. Então, se você conseguiu atingir uma etapa do seu resultado, né? Então, se você tem uma determinada recompensa, isso é legal, porque você vai reforçando para o seu cérebro que aquele é o comportamento esperado. E aí você consegue, sei lá, por exemplo, de repente você conseguiu, ele até comenta, né? Conseguiu atingir uma determinada etapa do seu objetivo, da sua meta, sei lá, você vai assistir um filme. Então, beleza. Então, é uma recompensa que você teve em função de um resultado. Então, inconscientemente, você começa a ter esse reforço de comportamento. Então o foco desse item aqui é você pensar em como você pode colocar pequenas recompensas para que você se mantenha motivado até o objetivo final, porque às vezes ele está meio distante e aí você fica sem um vácuo de recompensa, aí parece que a carga fica mais pesada. Então, o exemplo do cassino. Se você entra num cassino, começa a perder, você vai embora. Mas se você vai lá, joga uma, perde, de repente ganha, opa, aí você fica animado. Aí você continua, aí você fica naquele. Então, os cassinos fazem isso de maneira estratégica. De tempos em tempos, eles te dão uma vitória para que você continue ali. E os jogos, como eu falei, gamificação, por exemplo, eu já eu acho, você já jogou videogame? Algum videogame assim específico, Jefferson, que você gostou muito ou não? Já joguei. Quando eu era criança, eu jogava. Então você deve perceber assim que o videogame ele tem muito disso. Você tá ali e você tá com aquela meta de passar de uma fase ou conseguir fazer determinada coisa no videogame. Quando você passa, você tá lá cansadão e você consegue passar. O que você faz? Você para ou continua jogando? A maioria das vezes a gente continua jogando. Continua jogando. Porque você acabou de passar. Mas você já estava cansado. Você já estava lá meio que exausto de tentar chegar naquela fase, mas você finalmente conseguiu, aí você continua ainda. Então, é esse reforço. É o reforço que é dado no momento que você está meio exausto
e que fala, nossa, agora eu consegui, agora eu continuo, mesmo cansado, entendeu? É Então, justamente isso. E ele fala isso, né, dessa questão do... Porque quando você tem essa recompensa, o que na verdade ele proporciona? Ele proporciona um prazer, que é a questão da dopamina. Então, por exemplo, isso, aí a gente fala o seguinte, sei lá, igual eu falei, de repente pode ter uma coisa que é mais cognitiva, né, que é, por exemplo, a gente assistiu um filme, mas a gente estava falando agora um pouco de café, certo, Edward? Então, é beleza, verdade. vamos gravar o episódio, terminamos de gravar, a gente está liberado para tomar um cafezinho. Então é uma recompensa, né? Ela é mais física, né? Ela não é tão cognitiva, mas ela está validando aquele comportamento da gente acordar todo final de semana de manhãzinha, bem cedinho, para gravar o nosso episódio, e ela reforça aquela sensação de que a gente está no caminho certo. Por quê? Porque a dopamina, ela está ali, né, o nosso cérebro acabou liberando e ela tem um papel extremamente importante na nossa motivação. Com certeza. Então, aí, ó, você que está ouvindo a gente, pensa aí, quais pequenas recompensas que você deve fazer para que você dê esse gás extra para você, né? Então, a gente aqui tem que pensar estrategicamente. Bom, seguindo o jogo aqui, então, 13ª, aí vem a 14ª. Mas antes de falar da 14ª, a gente tem que falar do nosso patrocinador, certo, Jefferson? Exatamente. E quem que é o nosso patrocinador? A escola do podcast é o nosso Que é nós patrocinador. mesmos. É isso Exatamente. aí. Eu e o Jefferson, a gente tem um outro projeto, que é a Escola do Podcast, e a gente ensina as pessoas a fazerem um podcast. E muitas pessoas que escutam um podcast têm esse desejo secreto, muitas vezes, de fazer um podcast. Só que tem aquela dificuldade, assim, de falar, nossa, deve ser um investimento muito grande, eu preciso ter um estúdio, ainda mais com a moda do videocast. Mas o que eu quero dizer para você é que não. Você pode começar só com o seu celular, de maneira gratuita, investimento baixo, gravando só com sua voz, e a gente ensina tudo isso, todo passo a passo para você lançar um podcast. Ah, Edward, mas eu queria fazer um estúdio. A gente também vai até como você monta um estúdio e tudo mais. E a gente tem muito mais do que todas essas aulas, a gente tem uma comunidade que são pessoas e podcasters. A gente tem alunos que têm estúdio, né? A gente tem alunos que fazem podcast só em áudio. São mais de 1.000 alunos já, 1.200 alunos que já passaram pela escola do podcast. Então você vai estar com uma galera aí que, pô, tá fazendo a coisa acontecer. E a gente se reúne 2 vezes por mês numa mentoria via Zoom. Então você vai poder estar vendo eu ou o Jefferson cara a cara, e também conhecer outros alunos, outros podcasters. Então, se você tem essa meta secreta, esse desejo de querer fazer um podcast, então confere lá, escoladopodcast.com/academia. Bem simples, lá vai ter todas as informações e um vídeo lá. Então, qual que é o link, Jefferson? Repete aí. escoladopodcast.com/academia. Só clicar lá, se inscrever e tá com a gente para lançar o seu podcast. Se você tem a meta, Muito né, bom. Edward? Olha aí, ó, se você tem uma meta de lançar um podcast ou ter um projeto, é só correr lá. Inclusive, esse problema que a gente vai falar agora, a academia ajuda muito ele, né? Certo, Edward? Porque, na verdade, ele chama de problema do meio, né? Vai vendo, olha o nome que ele deu. Problema Ah, é no meio verdade. agora. Ajuda mesmo. Então Então. vamos lá. Agora explica aí o que é o problema do meio. Ele fala, ele fala um pouquinho, a gente até comentou agora anteriormente, né, que Verdade. quando a gente tem uma meta, em algum momento a gente talvez diminui o foco, aí a gente vai se desmotivando, né, vai caindo, É e que nem aí, começar a academia, né? Você isso, começa vai animado, lá, empolgado, né? E aí, de empolgado. repente, você vai caindo. E ele fala que essa queda, ele chama de problema do meio. E aí, o que ele traz? Ele traz a fragmentação do tempo, ele chama de fragmentar o tempo, que é o seguinte, a gente comentou, né? Imagina que nós, sei lá, tenha um objetivo, uma meta de escrever o livro. Você já falou, olha, beleza, eu vou escrever meu livro, meu objetivo é em 1 ano eu escrever o livro. Eu vou dividir ele lá em escrever todos os dias, sei lá, 1 hora, 60 minutos. Então, imagina que lá quando você começa, lá todo dia, 6 da tarde, você vai sentar para escrever o seu livrinho lá. Só que
quando você começa, então primeiro você já dividiu ele, então você já fragmentou lá de 1 ano, você vai de todos os dias, ou sei lá, de segunda a sexta, trabalhar nele por 1 hora. Olha que interessante. Só que é o seguinte, quando você senta e começa a trabalhar, de repente em 30 minutos você já começou a perder um pouco do foco, você já está fadigado. Então ele chama isso de problema do meio. Então o que você faz? Você dá um tempo, para lá 5 minutos, e aí você volta e continua mais 30 minutos. E aí você consegue vencer essa questão do problema do meio, a hora que você vai estar meio cansado, meio sem foco. Enfim, você vai. É aquele momento da baixa. Então ele fala o seguinte: quando você fragmenta, inclusive até para o item anterior que a gente falou, você pode ter recompensas, né? Então, Exato. você vai meio que mesclando tudo isso para. Mescla uma coisa com a outra. E aí essa abordagem que ele coloca é para você estar renovando o seu foco. E essa divisão, ela proporciona isso também. Então a gente reavaliar, opa, se eu em 30 minutos eu já comecei a me dispersar, beleza, ok, levanta, sai, toma uma água, estica lá um pouquinho e volta, e aí fala, opa, agora o segundo sprint final para eu fazer os 30 minutos finais aqui da minha escrita. Então essa fragmentação do problema do meio, então a gente poder identificar isso, né? Lá no treinamento Meta nos Trilhos, a gente fala, né, de fatiar o dragão. De repente a gente tem uma meta um pouco maior, a gente, né, fatia ela em metas menores e aí a gente vai trabalhando para alcançar elas de maneira separada, né? Então aí a gente vai... Primeiro eu faço o estágio 1, estágio 2, estágio 3 e assim sucessivamente, né? Isso é muito importante, porque às vezes você realmente... pode ser assim, pô, você tá lá, se você fica forçando a barra, pode ser contraproducente. Porque você tá ali fazendo... Então, realmente, essas pausas, né, estratégicas, que pode ter no meio uma pequena recompensa ou não, ou ser apenas uma pausa, tá tudo bem, aí você vai medir, né? Você vai percebendo. Então a gente tem que ser muito estratégico com essas coisas, né? Isso realmente vai dar mais motivação pra gente, dar um gás a mais, e aí a tendência é você continuar dentro da sua meta. E por que o Jefferson falou que tem a ver com a academia do podcast? Porque a gente, tudo tem fases dentro da academia, as coisas não são assim do tipo, nossa, você vai ter que pôr o podcast amanhã no ar. Mesmo um projeto de colocar um podcast, que, pô, se for um estúdio tem mais trabalho, ou se for só em áudio tem menos, mas todos têm uma quantidade de trabalho. A gente quebra tudo em metas, em etapas. Então, cada etapinha que você consegue, olha, fiz a descrição, pô, você já se sente vencedor. Olha, eu consegui gravar o primeiro episódio teste, aí já é outra vitória, né? Então você consegue ir fatiando esse dragãozinho, né? E continuar motivado enquanto você avança. Esse que é né, a sacada aí. E inclusive, né, Edward, a gente fala de todos esses itens, o que vai acontecer? São 16 elementos que a gente pode usar dentro do contexto, né, de se desenvolver, de buscar o alcance da sua meta. Mas, acima de tudo, é uma questão também de você se autoconhecer e entender aquilo que você pode ou não aplicar para você. A gente falou, técnica de visualização. Pô, isso não combina comigo. Tá tudo bem. Pelo menos você sabe que existe a estratégia, existe essa ferramenta que você pode utilizar. Então, é também a questão do autoconhecimento para a gente usar aquilo que está a nosso favor. Então, é o que o próprio Hilberman coloca. Então, são várias ferramentas, várias técnicas, inclusive, né? Aí tem a questão, a parte bastante, ele usa muita base científica, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre falar, pô, legal, o que funciona para mim e o que não funciona para mim. Então, se a gente percebe, de repente, que um ciclo de 1 hora você consegue fazer lá a sua escrita e você é mais eficiente, tá tudo bem. Mantenha, toca o barco. Então, é essa questão do autoconhecimento e usar as ferramentas que a gente está mostrando aqui, apresentando, de uma maneira que combine com você aí. Exatamente. Muito bem. Olha, problema do meio. Agora a gente vem o próximo, 15º, que é o ritmo circadiano e atenção. Isso é interessante, né? Inclusive tem uma coisa que ele fala nesse item. O que é o círculo circadiano, gente?
a gente tem, o ser humano tem aquele ciclo lá que a gente, enfim, conhece assim, que é a gente dorme 8 horas, fica na vigília 16 horas, e só que nesse estado de vigília de 16 horas, a gente tem os ciclos, né? A gente tem um ciclo de manhã que a gente acorda assim um pouquinho lento, aí depois já, pum, vem a energia, e aí você segue com energia, dali a pouco, quando chega na metade do dia, dá uma baixada de novo. Tem muitas pessoas que fazem a siesta, né? E depois aumenta de novo a energia, tal, aí chega lá no final do dia, cai de novo. Então, é um ciclo que o pessoal mostra lá, né? Que são pontos como se fosse uma forma de onda que vai para cima e vai para baixo, né? Inclusive, aí ele fala que, nesse ciclo, ele fala dos 30 primeiros minutos depois de acordar, das 3 primeiras horas e depois 11 horas depois que você acordou. Porque depois de 11 horas já é um outro ritmo. Já é um ritmo que já está mais chegando perto das 16 horas de vigília, que realmente já está aquele ritmo de daqui a pouco o corpo vai fazer um shutdown, né? Ele vai desligar, né? Vai falar, vai para a cama. E aí você tem que conseguir, dentro do atingimento de sua meta, encontrar dentro do seu ritmo, porque tem pessoas que também são mais vespertinas, outras são mais noturnas, né? Tem pessoas que você sabe, né? Você sabe quais são os seus melhores momentos. Então, se você tem uma meta importante, por que não alocar? Vai escrever um livro, vai criar um podcast, vai correr uma maratona. Então, esses objetivos, aloque eles, ou procure alocar, no tempo que você tem maior rendimento, né? Então, essa que seria a lógica. Enfim. Então, assim, claro que nem todo mundo tem essa disponibilidade de, naquele horário do seu pico, tá fazendo isso. Eu, por exemplo, trabalho na iniciativa privada, o Jefferson também. Muitas vezes a gente está num horário, num momento de pico, mas a gente está se dedicando ao nosso empregador, certo, Jefferson? Aí não dá. Então você tem que adaptar. É exatamente isso, porque o ritmo a gente tem que tentar fazer uma adaptação, mas não obrigatoriamente a gente consegue. Mas a base científica que ele apresenta, ela traz essa questão, né, que é um pouquinho do que eu falei anteriormente, do autoconhecimento, inclusive do próximo item também. Esses 3 itens, eles estão bem conectados. É a gente entender toda essa dinâmica e tentar utilizar ela ao nosso favor. Justamente quando você vai fazer talvez um trabalho mais cognitivo, então tentar ajustar essa questão do seu pico, né, de atenção, ali a hora que você tem realmente o foco dentro daquele horário. Eu acho que é alguma coisa que é possível em alguns momentos e outros não. Mas o importante é a gente se conhecer e tentar ser flexível também, porque a gente tem várias demandas, né, no nosso dia a dia que não é tão simples, né? Então, essa questão de como que a gente se organiza, por exemplo, imagina fazer uma atividade física, né? Talvez você acorde meio sonolento, mas se você só tem a parte da manhã, você vai ter que ter um esforço necessário ali para pegar no tranco, certo, Edward? Senão você não consegue. Verdade. Porque aquele tempo que você tem é no período da manhã. A gente tem filhos, né? Enfim, tem rotinas. E então a gente tem que tentar combinar tudo isso. E não é tão simples, mas é importante a gente saber que existe esse ritmo e ele nos influencia. Então, essa questão da influência do ritmo, ela é fundamental a gente saber e poder usar ela, né? E aí você já entrou um pouquinho no último item, né? Que é a flexibilidade de protocolo, né? E sentimentos subjetivos. Ou seja, enfim, cada pessoa é única. Então, às vezes eu estou trabalhando e não consigo me dedicar àquela atividade. Pô, eu quero correr. Não dá para eu correr enquanto eu trabalho, né? Então, você vai ter que tentar e se encaixar. E também tem a questão do sentimento, né? Porque muitas vezes eu me sinto bem trabalhando à noite. Beleza, tá tudo bem. Você pode desenvolver um protocolo onde você vai trabalhar mais à noite sobre determinado assunto, né? Eu e o Jefferson, a gente é meio matutino, nós dois, né, Jefferson? Você também é um cara de acordar cedo.
Por isso que eu e o Jefferson, por exemplo, a gente grava esses podcasts que você está ouvindo, Vida nos Trilhos, a gente grava no fim de semana. A gente acorda sábado e domingo e começa às 7 da manhã a gravar. A gente acorda aí, eu, no caso, acordo umas 6 horas, ou um pouquinho por aí, né? 6 horas e tem, né, toma café, aquela coisa para despertar, né? Porque também acordar e sair para gravar é duro, né? Tem que dar uma esticada. Mas para a gente funciona bem. Então, é isso aí, é entender o seu ritmo, que é o seu ritmo circadiano, e ter um protocolo flexibilizado e compreender os seus sentimentos. Qual o momento que eu me sinto bem? Pô, durante a semana não dá? Aloca um espaço no fim de semana. Geralmente, pelo menos um dia da semana a gente tem o fim de semana, né? Todo mundo tem folga, pelo menos uma vez por semana. Então, pegue aquele seu projeto grandioso e aloque no melhor momento seu do fim de semana. Afinal de contas, é o seu ciclo circadiano. Não é isso, Jefferson? É exatamente isso. Eu acho que a questão do ciclo, quando a gente conhece, ele coloca essa questão da flexibilidade ali do foco, né? Como que você se sente. É porque imagina assim, né? Nós temos o nosso dia a dia. E a gente tem que reconhecer que, ok, né? A gente tem aí um ciclo de 24 horas, 7 dias na semana, né? Enfim, toda essa questão dos ciclos. E nem todos os dias a gente está com aquele sentimento, né, legal. Então, talvez vai ter um dia, é igual a gente fala, né? De repente você está aí na sua, né, no seu protocolo, na sua dieta, né, no seu autocuidado com relação à sua saúde, mas você, em um dia que você não ficou bem, de repente você saiu um pouquinho ali, né, do protocolo, ou você, de repente aquele dia estava chovendo, você não treinou. Nem todos os dias eles vão ser iguais, mas a questão é, não somente porque um dia você pisou na bola, não é motivo para você desistir. Então, essa questão nossa do sentimento, de como a gente se sente, eu acho que ela é importante, o autoconhecimento. Por quê? Porque a gente saber fazer os ajustes e a gente ser flexível. Pô, legal, eu treinei 5 dias, puxa, mas a meta era 6, aí o cara se sente para baixo. Pô, mas você foi 5 dias, você não faltou um porque choveu, né? Então, essa questão do autocuidado em se cobrar demais. Então, ok, a gente tem que ter o compromisso, tem que realmente estar buscando a meta, mas a gente também tem que aceitar que talvez nós somos seres humanos, né? A gente falha. Então, dentro do processo, a gente pode eventualmente pisar na bola. O importante é a gente não desistir, ter a resiliência para continuar. Então, essa questão de desenvolver esse músculo da resiliência, eu acho que ela é importante, porque aí a gente mantém o progresso. E de pouquinho em pouquinho, né, no longo prazo, acaba vencendo, né? Esse ponto é realmente importante, porque muitas vezes aí você falhou aquele dia, mas também não foi uma falha. Tem as circunstâncias do dia. Tem família, tem filhos, tem pais, situações. Aí você vai ficar se batendo, porque, pô, esse dia eu não consegui fazer, né? Pode até acontecer mais um dia, né? Não consegui de novo, tal, mas às vezes se cobrar muito é muito negativo. Procure evitar isso, né? Eu acho que esse que é o importante, procure evitar isso. Mas, claro, fique alerta. Desde que você esteja no caminho certo, né? Com certeza, mas fique alerta. Exato. Porque, claro, se for 3 dias, aí talvez seja uma hora de você fazer uma revisão do protocolo para encaixar dentro daquela circunstância. Né? Sem ficar se batendo, como eu sou ruim, não sei o que, tal, né? Entendeu? Então aí você faz uma remodelação, muda o prumo, né? E vai lá, né? Por isso que dentro do Meta nos Trilhos a gente tem lá revisão de metas semanais, não é não? Porque aí você avalia aquela semana, pô, não tá dando certo desse jeito. Será que se eu mudar o horário? Será que se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo lá? E se eu deixar minha malinha pronta já no carro, né? Então você vai pensar de maneira assertiva em estratégias para conseguir aquilo, sem aquele julgamento do tipo, né? Aí você, né, ajusta o rumo de maneira mais positiva, tá? Então, acho que esse é um ponto importante aí, né? Mas é isso aí, né, Jefferson? Acho que chegamos ao final, né? Chegamos ao final, falamos sobre as 16, né? Então tem aí... Coisa pra caramba. São várias ferramentas.
E quem não acompanhou, tem os outros 2 episódios anteriores, é só procurar, deve estar aí no show notes, procura lá no nosso canal. E se você gostou, divulga, compartilha aí com seus amigos, para quem você imagina que esse conteúdo pode ajudar. Dá lá, clica no sininho, vai lá no canal Vida nos Trilhos, nosso canal, tem lá no YouTube, tem nas redes sociais, é só se inscrever, dá like, manda comentário, se gostou, se não gostou, fala com a gente. Se tiver alguma sugestão de pauta, também coloca aí, a gente vai fazer nossas pesquisas e vamos colocar o assunto aí na nossa pauta de conteúdo e a gente pode estar falando aí sobre o assunto que você recomendar para a gente. Vai ser realmente legal. Eu acho que a gente cobriu aí o episódio do Huberman, foi bem legal, acho que serviu de base para a gente poder criar todos esses episódios. E também vamos deixar o link aí. Se você tem habilidade no idioma inglês, vale a pena dar uma passadinha lá. De repente, lá você tem coisas mais profundas, inclusive. Eu não quero deixar de comentar sobre a nossa comunidade do Meta nos Trilhos. Isso é importante. Para você que quer atingir uma meta, muitas vezes tem essa dificuldade de você estar sozinho, sem pessoas te apoiando. Então é que nem quando você vai correr uma maratona, como eu falei, eu não corri maratona, mas corri a São Silvestre. Quando você tem outras pessoas para correr junto com você, para se exercitar, fazer algumas coisas assim, a gente fica mais motivado, porque uma pessoa dá força para outra. Claro, tem que encontrar as pessoas certas para isso. Né? Você quer correr uma maratona, não é os colegas do bar que vão fazer isso. Né? Pode até ser, né, Edward? Pode até ser. Pode até ser. Mas você tem que encontrar as pessoas certas, né? Lembra aquele negócio? Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, a gente criou uma comunidade, que é a comunidade do Vida nos Trilhos, né? Do nosso treinamento Meta nos Trilhos. Para conhecer, vai lá. www.vidanostrilhos.com.br/metas. Ali você vai cair numa página, você vai conhecer como você faz para participar dessa comunidade. E da mesma forma, que a gente já até falou na escola do podcast, na comunidade do Vida nos Trilhos, a gente também tem as salas de Zoom, 2 por mês, onde a galera vai trocar ideia das metas, falar o que está funcionando, o que não está funcionando. Você vai conhecer outras pessoas que podem ter uma meta parecida com a sua, e assim a gente vai ganhando força para atingir a nossa meta, tá bom? Então, clica lá, www.vidanostrilhos.com.br/metas. Bem simples. E é isso aí, né? E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha produzir. Olha o DJ aí, olha o DJ. Tô aprendendo. Ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, com as suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine nosso podcast e faça uma avaliação. Quem sabe de 5 estrelas, a gente vai ficar honrado. Dar o joinha, seguir o nosso canal, né? Assinar, porque esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja mais pessoas. Assim, eu e você, a gente vai estar ajudando outras pessoas a ficar no comando das suas vidas, com esse movimento que continua. Então fique ligado, acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.